está chamando os irmãos ali. Amém? Nós vamos iniciar o culto. Vamos aguardar só alguns segundos enquanto os irmãos estão tomando seus lugares aí, para que todos juntos possamos fazer parte desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa noite. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos aquecer o nosso corpo, cantando um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar aquele cântico, vem, essa é a hora da adoração. Amém? Com as nossas palmas, celebramos ao nosso Deus. Aleluia. Confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Adorar o Senhor. Vem. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Podeis assentar. É uma grata e grande alegria receber os irmãos aqui para juntos prestarmos a Deus o culto que somente ao nosso Deus é devido. Portanto, sejam todos bem-vindos. Você, membro dessa igreja, você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, que a graça e o amor de Deus seja sobre a sua vida, sua família, sobre os seus sonhos, projetos, pensamentos, que em tudo seja o Senhor glorificado em o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos fechar os nossos olhos nesse instante, orar ao Senhor, invocar o nome do nosso Deus,
para que o Senhor venha sobre nós e possamos nessa noite também apresentar a Deus tudo aquilo que Ele merece para a glória do Seu nome e para a bênção de cada um de nós. Fechemos os nossos olhos e busquemos a face do Senhor em oração. Para tanto, convido aos irmãos que silenciosamente estejam neste instante orando a Deus e pedindo que Deus venha tomar a direção deste culto, para que tudo que acontecer aqui aconteça para a glória do Senhor. Então você gostaria que conversasse com Deus aí no seu íntimo, no seu coração, pedindo que Deus venha falar aos nossos corações e se faça presente no nosso meio nesta noite através do seu Espírito Santo. Ore pela atuação do Espírito Santo nos corações, nas vidas. Peça ao Senhor que, de forma sobrenatural e poderosa, venha mover os corações e abençoar cada família aqui representada. Deus, nós louvamos ao Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Não existe, não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é grande, só o Senhor é forte, só o Senhor é poderoso. Portanto, ó Deus, nós invocamos o nome do Senhor na pessoa do Teu Espírito Santo nesta noite, a fim de que, ó Deus, venha o Senhor tomar o Teu lugar neste culto, em nossas vidas, recebendo, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, nossas petições, recebendo, Senhor, o nosso louvor e nossa adoração. E sobretudo, ó Deus, invocamos ao Senhor que venha profundamente falar aos nossos corações aquilo que agrada ao coração do Senhor, avivando, ó Deus, a obra do Senhor neste lugar, com a unção e presença poderosa do Teu Espírito Santo. Cada um dos Teus filhos, ó Deus, que aqui estão, que o Senhor visite, ó Deus, cada coração e inunde, ó Deus, com a unção dobrada do Teu Espírito Santo no nome de Jesus. Se há tristeza, nós Te pedimos, transforma, pois, em alegria, ó Deus. Se há desânimo, pedimos ao Senhor, traga fortalecimento, ânimo. Se há, ó Deus, medo, que o Senhor traga segurança. E se nessa noite, ó Deus, alguém entrou neste lugar sem conhecer Cristo Jesus, que o Senhor, ó Deus, traga a salvação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Usa, ó Deus, cada um dos Teus servos que estarão direta ou indiretamente participando deste culto, abençoando sobretudo toda a igreja nesta noite, que se rende, ó Deus, aos Teus pés para a glorificação e adoração do Senhor. Fala comigo, fala conosco, é o que nós desejamos e Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe. Rapidamente eu gostaria só de lembrar aos irmãos, a última sexta-feira deste mês, dia 24 de junho, será a nossa reunião de casais. Então, houve exatamente algumas especulações em relação ao jantar dos namorados, que não aconteceu neste ano, porque nós estamos constituindo um ministério de família, então nós ainda estamos organizando. Então, assim, não tem nada a ver com a comissão de programas, né? Nesse momento agora estamos passando para o Ministério da Família. Então, assim, a Cláudia deixou o Ministério de Programas, mas não significa dizer que ela não fez o jantar dos namorados, né? Pelo contrário, a gente está estruturando agora os ministérios, em especial o Ministério da Família, que estará a partir de agora assumindo todas as programações relacionadas à família. Então, jantar de namorados, jantar de casais e outras programações estaremos desenvolvendo ao longo deste ano e dos próximos anos, em nome de Jesus, inclusive caminhando para o nosso primeiro encontro de casais promovidos aqui, promovido pelo Ministério de Casais da nossa igreja. Então, dia 24, você não pode perder, sexta-feira, última sexta-feira do mês, 19h30, nossa reunião de casais aqui na igreja. Dia 25, último sábado do mês, geralmente é o nosso louvorzão, mas preciso conversar porque eu acredito que é um casamento marcado, não é, para esse dia. E também o sopão dos moradores de rua estamos fazendo a cada 15 dias.
O último foi uma grande bênção, tivemos a participação dos irmãos aí de Belmiro Braga. Então, os irmãos que gostariam e gostam de trabalhar nesse ministério, que é muito difícil, não é simples, né? É um ministério bastante complexo pelo fato da gente lidar com toda a sorte de pessoas, inclusive pessoas endemoniadas, bêbadas, drogadas. No último, por exemplo, tinha um cidadão que estava com armado de 2 facas, né? E faca de lâmina tinha quase 30 centímetros de lâmina, cada faca daquela. E segurando as facas e começava a fazer gestos, né, como se fosse atacar-nos. Mas Deus é maior, Deus nos guarda, e foi lá segurado pela mão de Deus para receber ali o alimento e a palavra de Deus naquela noite. E só lembrando, irmãos, também está no boletim, nós vamos tentar minimizar todos esses assuntos, resumindo ao nosso boletim. Se você ainda não adquiriu, não pegou o seu boletim, lá na portaria ainda tem alguns com o irmão Zé Paulo. É só você levantar a mão que o irmão Zé Paulo entrega, para que você veja as programações da nossa semana, durante a semana. Então, nós vamos tentar evitar ficar anunciando as mesmas programações que estão no boletim aqui no púlpito para ganharmos tempo, não é? E aí estamos também preparando isso junto com toda a estrutura de louvor e também com a liturgia de culto. Mas os 2 cultos dessa semana, em Benfica e em Santa Cruz, são hilares de não crentes. Então, que os irmãos possam estar apoiando. Por exemplo, na região de Santa Cruz, Nova Era, Cidade do Sol, o culto vai ser lá no bairro Industrial, na casa da Alessandra, Rua Mário Nogueira, 255, bairro Industrial. Não é evangélico que estará recebendo o grupo lá. E em Benfica, da Dona Otília e do seu Luiz. Eles foram visitados pelo casal missionário americano e agora estaremos realizando o culto na casa dele. Está no boletim, Rua Paulo Garcia, 771. Novo Triunfo, Barreira, na casa da irmã Laura. Ok? Então todos os irmãos estão convidados a participar. Pois não, irmão Jaci? Sim. Sim. Lembrando, irmãos, estará acontecendo a nossa milha Olimpíada, né, dos embaixadores do rei da região do sudeste de Minas, próximo dia 25 de junho também. Os embaixadores do rei da região sudeste de Minas, são cerca de 88 igrejas da nossa região, estarão participando desse evento que será lá na Universidade Federal. Inscrição R$5, não é isso? Vai acontecer das 13 às 17 horas. Qualquer coisa pode procurar o irmão Joaci, que estará também falando como os irmãos procederão na inscrição. Nossa embaixada estará participando também lá, mas se os irmãos quiserem enviar seus filhos de 8 a 17 anos, de 9 a 17 anos, ou ir lá também assistir às programações dos embaixadores, será muito importante para a participação e crescimento aí dos irmãos na igreja. Bem, nosso boletim, irmãos, temos o texto que está escrito em Romanos 8, versículo 37 ao 39, e eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos a uma só voz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Com alegria louvamos e adoramos o nosso Deus. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, pois Ele é santo. Salmo 99, versículo 5. E aí a leitura bíblica que nós vamos fazer agora a uma só voz, encontra-se exatamente em Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39. Todos juntos, a uma só voz, nós vamos fazer a leitura deste texto, irmãos, e nós vamos ver, né, se as nossas cordas vocais não se renderam à friagem, né, que aconteceu nos últimos dias, né? Alguns irmãos se renderam ao frio, outros irmãos se rendem à questão da chuva, né, porque lê lá na Bíblia que nós somos sal da terra, ficam com medo de ser feito de sal. Outros têm medo de serem congelados, mas o calor do Espírito Santo nos aquece e nos impulsiona a realizarmos um culto de glórias e louvores ao nome do nosso Deus tremendo. E hoje nós vamos então adorar ao Senhor. Se as nossas cordas vocais não se renderam à friagem, nós vamos juntos fazer a leitura de Romanos 8, 37 ao 39. De acordo aí com a versão que os irmãos tenham, nós vamos todos fazer essa leitura a uma só voz, ok? Todos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada pode nos separar desse grande amor. Amém? Com alegria dedicamos vidas e bens ao nosso Rei. Nós vamos juntos, irmãos, adorar ao Senhor nesse momento com o hino de número 450 do cantor cristão que diz: Igreja Alerta. Enquanto estivermos cantando este hino, nós teremos a oportunidade de entregar no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você veio preparado para esse fim, fique à vontade. Enquanto estivermos cantando o hino de número 450, estaremos então entregando nossos dízimos e as nossas ofertas. Aos amigos e irmãos que nos visitam, não se sintam constrangidos, é uma prática dos membros dessa igreja que com alegria devolvem parte daquilo que ganham no altar do Senhor. Mas os irmãos que nos visitam, os amigos que nos visitam, se também quiserem participar, estejam à vontade enquanto estivermos cantando o hino de número 450 do cantor cristão. Igreja Alerta. Oi. Vamos se pôr de pé, irmãos? É tempo, o mestre está chamando, mas chama tudo em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sem marcha e avante, todos seguindo a ti. Final bandeira sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Queremos nós e o grito das nações pagãos que vem atravessando o imenso mar, e já levanta as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sem marcha e avante, todos seguindo a ti. Final bandeira sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoas louvores altos avançar. Desperta, igreja, o tempo. A tua mão estende com paciência, amor da morte eterna enfrenta. Sem marcha e avante, todos seguindo a ti. Final bandeira sim, marcha e avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançar. Igreja alerta, o dia prometido chegando, por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá.
avante, todos seguindo adiante, final bandeira acima, sai avante, unidos firmes sempre no avançar. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas alçadas no altar do nosso Deus. Eu vou convidar o irmão Júlio que nos eleve a Deus em oração e que agradeça a Deus pelo culto dessa noite, continue falando aos nossos corações e abençoando nossas vidas. Nosso Pai, estamos na Tua presença, Deus, agradecido por esse dia, Deus, por esse momento que podemos estar na Tua casa, adorando e bendizendo o Teu santo nome, Deus. Queremos te agradecer pelo privilégio de entregarmos no Teu altar, ó Deus, os dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Sabemos que somos falhos, ó Deus, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos despertado o interesse, ó Deus, e a alegria de contribuir na Tua causa, Senhor. Continue abençoando aqueles que puderam, ó Deus, também aqueles que não puderam, o Senhor sabe o motivo, ó Deus, e continue nos unindo, ó Deus, nos fazendo forte, e assim servos fiéis à Tua palavra, ó Deus. Nós oramos a Ti e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Júlio. Podeis assentar, irmãos? Nós temos, nesse momento, uma participação e com a Mulher Cristã em Ação, a MCA, então, tem uma participação nesse momento. Pastor, Pois a não. gente pode, antes da MCA, a gente queria convidar o Ministério de Louvor, em nome da igreja. A gente queria falar alguma coisa para a igreja aqui e para o pastor. Tem um Dia do Pastor. Alguém sabe o porquê o Dia do Pastor aqui? Pois é, também não sabia. Todo segundo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. A data não é do calendário oficial do país, mas muitas cidades possuem leis próprias sobre a comemoração. A origem dessa homenagem aos pastores evangélicos é desconhecida. Registros antigos da Convenção das Igrejas Batistas, que desde a década de 50 se comemora o Dia do Pastor, uma troca de nome dado ao dia da Junta Beneficência, dado onde aos fiéis se reúne para levar ofertas para os pastores aposentados. Algumas igrejas aproveitam para falar sobre o trabalho do pastor e para homenagear esses homens que escolheram viver para pregar a palavra de Deus e servir aos fiéis, com a palavra de motivação, encorajamento e ação social. Gostaria aqui também deixar a nossa breve homenagem ao nosso pastor, dizer que o pastor é o nosso líder espiritual, nosso ministério, ele não tem caminhado se não fosse pelo apoio, né, do nosso pastor. A gente agradece mesmo de coração e pedir que o pastor continue, né, diante do Senhor, nos orientando. E é isso aí, irmãos. Mas aí, existem outros ministérios também que quer fazer a sua homenagem. A MCA também está aqui com a participação. Bem, eu vou explicar um pouquinho do que vai acontecer aqui agora, né?
Aqui está o Dario, a Kelly. A Kelly, ela vai estar protegendo o Dario da bola. Não pode bater nele. Então, pode começar. Ok. É só para dar para vocês entenderem um pouquinho. Fica ali. O que representa? O Dario, ele está representando o pastor Cimei, pastor Bruno e todos os demais pastores, né? A Kelly, ela está representando as ovelhas, né? E cada uma dessas mulheres que estão aqui, elas estão representando as adversidades do dia a dia. Então, eu separei aqui um versículo. Que diz assim, em Jeremias 3,15: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Então, irmãos, é Deus que nos dá o nosso pastor. Não é escolhido por qualquer pessoa, é escolhido por Deus. Então, a nossa função é de proteger a vida do nosso pastor. A nossa função como ovelha é de ensinar os nossos filhos a orar pela vida dos nossos pastores. A nossa função é estar no grupo de comunhão, orando pela vida, pelo ministério dos nossos pastores. É, antes de dormir, pedir a Deus a proteção pela vida deles e dar a eles o entendimento que eles precisam para continuar o seu caminhar. Então, hoje, que a gente comemora o Dia do Pastor, a gente possa levar essa comemoração para todos os dias da nossa vida, lembrando de orar, de proteger o nosso pastor com oração e também com cuidado, com zelo com os nossos pastores. Parabéns. Irmãos, a gente gostaria de estar convidando o nosso irmão diácono Walter, ele também é o vice-moderador, vice-presidente, a estar orando e intercedendo pelos nossos pastores. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse em pé, que todos nós intercedemos nesse momento, cobrindo nossos pastores com as bênçãos do nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu infinito amor, que a cada dia, ó Deus, tem nos coberto e tem nos dado alegria e o prazer de estarmos aqui na tua casa e de vivermos, ó Pai, em comunhão e de servirmos, ó Pai, a ti, acima das nossas próprias vontades, ó Pai, porque quem vive em nossos corações é Cristo Jesus. Agora, ó Pai, nessa noite em que nos alegramos, ó Pai, por essa data em que comemoramos o dia do pastor Batista, que o Senhor, ó Deus, possa derramar sobre a vida do pastor Bruno, do pastor Cimei, as mais ricas bênçãos, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar sempre nos seus corações, nas suas vidas, ó Pai, iluminando-os, dando direcionamento, ó Pai, dando sabedoria e dando, ó Pai, autoridade na tua palavra. Que o Senhor os sustente, ó Pai, nesse ministério, e que a cada dia, ó Pai, eles venham cumprir nas suas vidas a vontade do Senhor, e que nós, como igreja do Senhor, ovelhas desses ministérios, ó Pai,
possamos estar sempre unidos, juntos, ó Pai, a apoiá-los, a ouvir o seu chamado, o seu comando, ó Deus, com obediência, com compromisso na obra do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quero agradecer aos irmãos, né, pela lembrança. Muito obrigado mesmo. Muito mais, né, do que simplesmente ser lembrado, né, é saber que os irmãos estão no meu coração, da minha família. Ao longo desses quase 13 anos na frente do ministério dessa igreja aqui, a gente tem experimentado momentos, né, diversos momentos, sejam eles de alegria, sejam eles às vezes de tristeza, mas sobretudo experimentar mesmo a graça de Deus, né, e o mover de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja, por tudo que os irmãos são e continuarão sendo na minha vida e na vida da minha família. Esteja onde estivermos, aconteça o que acontecer, os irmãos continuarão sendo sempre, né, os amados do Senhor através da nossa família. Nós amamos os irmãos e muito obrigado pelo carinho, pela compreensão dos irmãos, obrigado pela paciência dos irmãos, pela perseverança dos irmãos em orar, em interceder, em estarem me ajudando nesses dias, às vezes, muito difíceis, mas, sobretudo, que enche o nosso coração da graça e da alegria de Deus. Muito obrigado aos irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo. Quero também abraçar o pastor Delcino, que está conosco aqui, né, pastor? Deus abençoe. Nós estará se casando no próximo dia 18 também. Nós estaremos realizando o casamento do pastor aqui. Foi pastor, inclusive, do irmão Ezequias, né, da irmã Marise, e hoje está conosco aqui na nossa igreja. Deus abençoe. Dito isso, né, irmãos, nós vamos continuar então o culto dessa noite. Com alegria, compartilhamos a palavra que nos faz vencedores. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Passo a palavra ao Ministério de Louvor, que estará mais uma vez adorando ao Senhor juntamente com os irmãos nessa hora. Nós queremos conhecer os nossos visitantes dessa noite. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, pudesse colocar em pé, em nome de Jesus, para que toda a igreja venha te conhecer. Não temos visitante? Então vamos colocar em pé, irmãos. Vamos nos saudar, vamos cantar um louvor para a glória do nosso Deus. Esse é o momento de você poder sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão, dar um abraço nele. Amém? Enquanto nós cantamos louvores, a alegria virá. Glória a Deus, nós celebramos ao nosso Deus. Você pode sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão. Cansado de sofrer, cansado de chorar, meus sonhos não se realizarão. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os meus altares. Ei meu Deus meu, ei meu, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, teus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, seus sonhos eu vou viver. Cansado de sofrer, cansado de sofrer, cansado de chorar, os meus
sonhos não se realizarão. Então por ti clamei, meu coração rasguei, eu encontrei os teus altares. Ei meu Deus meu, ei meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Eu espero em ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Espero em ti, Senhor. Eu espero em ti, Jesus. Eu me alegro. Eu me alegro em ti, Jesus. Alegramos da sua presença, Deus. Eu me alegro em ti, Jesus. O choro pode durar. Uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Amém. Glória a Deus. Fazemos parte da promessa do Senhor. Fazemos parte de um sonho de Deus, de sermos todos livres para a honra e glória do nome dEle. Sermos todos salvos pelas misericórdias, pelo amor que tem o nosso Deus. Prova disso é que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário para se dar por nós. Aquele amor, aquele gesto tão sublime, às vezes nós passamos, nós não damos tal conhecimento, tal importância. Mas Deus, Ele, a cada instante em nossa vida, Ele prova isso, o seu amor para conosco. E o sangue do Senhor Jesus Cristo é o que nos faz ter essa certeza, é que nos faz ter essa convicção do amor para com Deus. Você pode adorar o Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz, Senhor. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho
caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar, somos livres. Diga isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, somos livres. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Somos livres, em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que crê nessa palavra, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, nós somos livres, ó Pai, em nome de Jesus, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ó Pai. Por isso nós estamos aqui cultuando a Ti, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, bendizendo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio, esse momento, ó Deus, na Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja queremos estar sempre diante do Teu altar, ó Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Queremos, ó Pai, alegrar o Teu coração com o nosso cântico, com nossa adoração nesta noite, ó Deus. Muitas das vezes nós nos deixamos levar, ó Pai, por palavras, ó Deus, palavras contrárias às nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrando essas palavras, ó Pai. Que o Senhor venha lançando por terra, ó Pai. Ó Deus, muitas das situações que vivemos nos nossos dia a dias, ó Pai. Ó Deus, nossos problemas financeiros, ó Deus, problemas conjugais, problemas, ó Deus, no trabalho, na escola, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem quebrar todas
esses empecilhos que nos faz chegar diante de Ti, ó Pai. Nós tomamos posse da Tua palavra que diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja clama por Ti, a Tua igreja busca por Ti, ó Pai. Então nos faz permanecer, ó Deus, no Teu caminho, Senhor. Nos faz permanecer, ó Deus, buscando a Tua face, louvando ao Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós nascemos para adorar a Ti. Fomos chamados, ó Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa noite, Pai. Oh, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louve o nosso Deus, porque Você é um vencedor, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Não posso deixar meu sonho se perder. O Senhor fala contigo nessa noite. Me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Acredite, meu querido. Vou acreditar. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Vamos declarar ao Senhor. Não posso deixar Cante, igreja. meu sonho se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser o vencedor. Basta acreditar em nome de Jesus. Vou acreditar. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra Só a igreja, nasci pra vencer. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, nasci Mais uma vez, pra todos. vencer. Nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus,
somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus e nascemos para vencer. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você nasceu para vencer. Dá um abraço nele, em nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, muito bem, queridos, podeis assentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Antes, nós vamos convidar as crianças, para estarmos orando aqui, enquanto isso. Já que as crianças acharam também junto comigo, vamos ler primeiro o texto? Vamos ler primeiro o texto? Então a Sara vai ler, então, porque a Sara gostaria de ler o texto. É isso mesmo, Sarinha? Você vai ler? Pode ler. Gênesis 4, versículo 26. É a Jennifer que vai ler? Peraí. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem, amém. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. Nós vamos então convidar as crianças, nós vamos orar com os pequeninos que estarão indo também para a participação lá da mensagem. Isso. Viu, Sara? Vem cá, Duda. Tudo bem, Duda? Tudo bom? Nós vamos orar então? Vamos orar. Oremos com as crianças então, nesse momento, irmãos? Vem cá, Rafael. Ah, é? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão especial. Obrigado, ó Deus, o meu coração está cheio de alegria, ó Deus, em poder nesta noite ter sido lembrado pelos teus filhos. Muito obrigado. Recompensa, ó Deus, a tua igreja com a tua graça, com a unção do teu Espírito Santo e com as bênçãos do Senhor no nome de Jesus. Agora, Deus, quero colocar esses pequeninos no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, em especial os teus filhos que estarão ministrando a palavra aos pequeninos, que sejam usados pelo Espírito Santo de Deus para ensinar a pura e santa palavra do Senhor, a conduzi-los no caminho, que nunca, ó Deus, se desviem, mas que sejam a cada dia prósperos, homens e mulheres que glorificam o teu nome, serão abençoados e abençoarão. Portanto, te louvamos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus filhos, Deus abençoe. Irmãos, eu estive essa semana pensando um pouco, tenho conversado com os irmãos ao longo desses últimos dias, e os irmãos têm se apercebido disso, sobre a característica de uma igreja alicerçada em Cristo Jesus, uma igreja que Cristo, ou que Deus espera que nós sejamos. Estivemos conversando sobre a característica de um crente que agrada a Deus, estivemos conversando sobre a possibilidade de uma vida pautada nos propósitos e desejos do coração de Deus para com este servo do Senhor, para com a igreja em que esse servo serve, e a partir dessa igreja para que a sociedade veja o mover e o poder de Deus na vida desse que se entrega a Jesus Cristo, tendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Tenho dito isso porque, na verdade, ao longo desses últimos tempos, ou últimos meses ou anos, é sabido de cada um de nós que há um esfriamento extremamente grande na proposta de se anunciar as vontades de Deus, a mensagem de Deus nas igrejas. Isso me preocupa pelo fato de que hoje o evangelho se tornou um evangelho egocêntrico, Egocêntrico pelo fato de que a minha vontade, o meu desejo, o meu eu precisa estar no centro de todas as coisas e não Deus no centro. Isso se faz pelo fato de que o mundo que nós estamos inseridos, que data da sua realidade capitalista, o desejo de consumir, o desejo de ser notado, de ser visto, a ideologia da imagem, a perspectiva de querer ser, às vezes, o que os outros
querem que nós sejamos e não de verdade quem nós somos, isso tudo está atrelado exatamente a uma questão bastante egocêntrica que tira Deus do centro e me coloca no centro. Implica pensar que eu, como crente, como servo de Deus, trago às vezes para a minha igreja a minha vontade, o meu desejo, isso impulsiona, e fato é que se não sou atendido, fere a minha ideologia e meu sentimento, e às vezes é mais fácil eu deixar a igreja, procurar no outro lugar que eu possa me adequar. Isso tem acontecido no arraial evangélico, no Brasil e no mundo. Esse fato é um fato extremamente triste, porque falta exatamente maturidade, falta exatamente compreensão de qual é notoriamente a vontade de Deus para a minha vida. Isso falta compromisso, falta comprometimento. Mas uma coisa em especial tem faltado nos arraiais. Essa coisa, inclusive, tem sido buscada por todas as igrejas, através das orações, através das pessoas. Essa coisa chama-se avivamento. O que de verdade tem acontecido é que o avivamento não tem sido experimentado por essas pessoas, por essas igrejas, e o que tem acontecido é o fato de que as pessoas têm se deixado levar por questões diversas, né? Perdido a relação com Deus, a intimidade com Deus, perdido a direção e, sobretudo, o rumo, ou pelo menos o objetivo que pretende alcançar ao reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eu estava lendo uma vez sobre essa questão do avivamento, e num dos livros, né, que li, chama-se inclusive Despertamento Espiritual, ele diz que as linguagens, ou pelo menos a linguagem do Antigo Testamento, são coisas temporais, emblemas, sinais da realidade das coisas espirituais. E aí eu, visitando essa característica do Velho Testamento, pude perceber algumas questões que julguei ser bastante interessantes sobre a intervenção de Deus, em especial no Velho Testamento, também no Novo, mas em especial no Velho Testamento, sobre a sua intervenção poderosa na história e na vida das pessoas. Isso chama-se avivamento. A intervenção de Deus na história do povo é avivamento. Fato é que o povo de Israel, e aí toda a ideologia, desde o princípio da história do povo até os ditos do Novo Testamento, a gente percebe essa realidade de travessia de um deserto, né? Consequência de pecado, de desobediência, de insubmissão, que muitos dos profetas revelavam isso ao longo da história e, sobretudo, apresentavam a esperança, e quando essa esperança nutria os corações e a expectativa, então, dessa ação de esperança resultava na intervenção, eles viam ali Deus abençoá-los. O avivamento é exatamente isso. A intervenção de Deus no tempo e na história para que haja alegria e vida abundante. As igrejas precisam experimentar esse momento de avivamento. As igrejas precisam alimentar, ou pelo menos experimentar, esse avivamento, em que de verdade é o avivamento de Deus. Muitas das pessoas não conseguem compreender, ou grande maioria das igrejas não conseguem perceber e entender o que de verdade é avivamento. E lendo nesse mesmo livro, Charles Spurgeon, não sei se os irmãos já ouviram falar de Spurgeon, talvez tenha sido um dos maiores pregadores da história, né? Dita aí de sermões que ele anunciava e milhares de pessoas o ouviam, e toda a sua estrutura de pregação começou exatamente numa estação de trem em cima de um caixote, né? E que ele começava a subir naquele caixote, começava a anunciar as suas palavras. Ele disse uma frase que achei muito interessante, e isso na década de 50, quando a igreja está cheia de pessoas vazias, é hora do avivamento ser buscado. Implica pensar então que, segundo Spurgeon, o avivamento precisa ser buscado. Dentro dessa visão, eu recaio exatamente sobre o texto de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 26. E às 7 mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Se a gente fosse ver o que significava isso, Sete, na verdade, era um dos filhos, né, irmão de Abel, irmão de Caim, era um dos filhos de Adão e de Eva. Quando na história os nomes eram relacionados aos fatos, ou pelo menos períodos da história.
E isso vem exatamente ao longo de toda a cultura judaica, que trazia nos filhos que nasciam alguma característica relacionada aos fatos em si. E pesquisando sobre Enos, o que eu pude perceber, que Enos significava fraco ou doente. Era significativo porque, se nós voltássemos um pouco no capítulo de número 3, versículo de 9 ao 15, nós temos exatamente o assassinato de Abel. Antes disso, um pouco, nós temos a queda de seus pais. E aí, a gente percebe que a natureza, estava acontecendo naquela realidade da natureza, de forma muito forte, as ações ou os resultados do pecado na natureza. Então, era bastante adequado, exatamente, se chamar Enos. Provavelmente, esse nome foi dado em virtude realmente do reflexo da consciência dos pais de Enos, que percebiam ali a depravação e a necessidade da graça de Deus. Eu tive pensando sobre isso, e parece que essa estrutura ela é muito contemporânea, apesar de datar de pelo menos 5.000 anos atrás. É contemporânea porque Enos continua nascendo nos dias de hoje, em virtude da depravação, da imoralidade, em virtude da necessidade da graça divina, ou seja, de uma intervenção de Deus no seu povo, na sua história, nesse tempo. A começar pela sua casa, porque diz que o julgamento começará onde? Dentro da igreja. Então, na verdade, há necessidade de uma intervenção. E aí, fico eu pensando, irmãos, e comecei a imaginar sobre essa característica de um verdadeiro avivamento, e comecei a perceber que nós estamos vivendo no meio de uma geração que está doente, uma geração angustiada, uma geração depravada, no sentido exatamente imoral da realidade de ser crente. Essa nossa sociedade, essa nossa geração, ela está doente pelo fato de a cada dia ser mais ela mesma e não Deus. Ouvimos aqui alguma oração, uma palavra que dizia o seguinte, que deveríamos entender que Deus está em nós. Então nós não somos mais nós mesmos, mas Deus é em nós. Palavras do apóstolo Paulo. Esse sentimento está sendo esvaziado no coração dos crentes. Sinto também que essa geração está criando relacionamentos que são plásticos, né? De plástico, parece que não é real. Relacionamentos frios, egoístas, de distanciamentos. Fruto disso, que a nossa geração hoje, a geração tecnológica, né, é a geração que conversa 2, 3, 4 horas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, mas quando está próximo, não consegue trocar 5 ou 6 palavras. Na verdade, é uma geração que se fortalece pelo distanciamento e não pela aproximação. Nós estamos vivendo um tempo em que a geração de crentes precisa novamente experimentar uma intervenção de Deus. Porque, na verdade, muitos dos crentes estão assim, plásticos, frios, egoístas, distantes, se sentindo ilhas, verdadeiras ilhas. E o pior de tudo, que estão tendo prazer em se sentir ilhas. Já dizia um pensador que ninguém é uma ilha para que viva só. Mas hoje as pessoas estão invertendo esse sentimento e preferem estar se isolando, se distanciando e até mesmo se distanciando da relação com Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Estamos vivendo no meio de uma geração em que as pessoas estão desiludidas. Líderes que são performáticos, né? Ou seja, o cara tem uma performance e ele traz toda uma austeridade, todo um poder nessa sua performance, mas que na verdade está vazio da vontade, da graça e do poder de Deus. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão debilitadas espiritualmente, mas pessoas que não mais se alimentam, em virtude da falta da verdade, da falta da genuinidade da palavra de Deus. Tudo isso está acontecendo exatamente no meio das igrejas do Senhor, e estamos no meio dessa geração. E o que nós esperamos, nós como servos do Senhor, em meio a todos esses conflitos e danos que são graves? John Wesley, talvez é o pai do metodismo no mundo, né, disse o seguinte: se eu tivesse 100 homens que a ninguém temessem senão a Deus, que a nada odiassem a não ser o pecado, e que tivesse à disposição de nada saber entre os homens a não ser conhecer Jesus e a sua crucificação, eu poria fogo no mundo.
Quando ele disse essas palavras, ele estava dizendo exatamente sobre a realidade do avivamento. Ele falou, olha, não me interessa homens que não queiram nada além de servir ao Senhor, além de obedecerem ao Senhor, além de depositarem suas vidas no altar do Senhor, além de temerem a Deus, além de conhecerem o sacrifício de Deus e querer compartilhar isso, porque se as pessoas vierem a sentir isso, se as pessoas vierem a fazer isso, Deus está agindo na história para que o mundo seja incendiado. E quando ele diz, poria fogo no mundo, ele está dizendo exatamente sobre o simbolismo do Espírito Santo no Velho Testamento, que era como que fogo. E aí, a gente chega num tempo que, na verdade, a gente precisa mesmo dessa chama de despertamento. Cada um de nós precisamos dessa chama de despertamento, para olhar em nós e ver o que de verdade precisa ser mudado. Nós cantamos, edifica em mim, Senhor, edifica em mim uma igreja, né? E muitas das vezes nós simplesmente cantamos. No Velho Testamento, e aí eu estive pesquisando, a palavra avivar é rair. E essa palavra, ela tem um significado, no primeiro momento, de preservar, ou de manter vivo, na tradução original do hebraico. E aí eu pude ver também algumas questões, por exemplo, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também, no sentido hebraico, purificar, corrigir e livrar do mal. Se a gente usar esse termo, avivamento, ou a palavra avivar, na realidade da igreja, a gente sabe o seguinte, que não é só preservar o que temos, mas corrigir aquilo que já fizemos que está errado, que precisamos corrigir. Que também não caracteriza manter somente vivo, mas purificar o que está impuro. Então o avivamento precisa ser uma ação buscada por cada um de nós, para que a cada instante possamos experimentá-lo. Se há alguma coisa que está impura, precisa ser purificado. Se há aquilo que está vivo, necessita ser mantido vivo. Mas, sobretudo, existem questões que precisam ser corrigidas. Não tão somente preservadas, mas corrigidas. A igreja, na história, ao longo da história, experimentou esses momentos que transformaram a história da igreja numa verdadeira ação e intervenção de Deus. A gente pode ainda ver essa palavra avivar em alguns outros textos. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 85, versículo 6, quando ele diz o seguinte: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O salmista usa da palavra avivamento, na realidade da purificação, para que haja uma ação de Deus na vida e preservação do povo que adora a Deus. Irmãos, isso é um fato extremamente trágico, mas a verdade é que o evangelho dos dias de hoje está fadado a acabar, se nós não preservarmos a sã doutrina do Senhor, se nós não preservarmos a pureza da ação de Deus nas nossas vidas. Há muito engodo, há muito engano, e por isso esfriamento, por isso distanciamento, e por isso, resultado dessas ações, as pessoas têm se distanciado das igrejas, se distanciado da comunhão e da unidade que só pode ser traga através da unção e da atuação do Espírito Santo. Queridos, é tremendo estarmos unidos pelos laços do amor de Deus, é tremendo estarmos a cada dia nos sustentando, nos fortalecendo e experimentando esse cuidado, a manutenção dessa presença nas nossas vidas, mas para isso, precisamos a cada dia também verificar o que de verdade necessita ser mudado. Já dizia o grande salmista, né? Senhor, sonda-me e vê se há em mim algo que precisa ser mudado. Avivamento. Talvez também uma das orações que sabemos ser extremamente lindas da Bíblia, está lá no profeta Abacuque, capítulo número 3, versículo número 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Avivamento é algo que precisa ser experimentado pela igreja, buscado pela igreja, para que de verdade ela conheça o desejo de Deus sobre a direção e sobre a vida dela. Podemos sim ser alegres, podemos sim ser felizes, mas só seremos completos
se formos avivados pela atuação do Espírito Santo de Deus. E aí, não é nada mais do que simplesmente se quebrantar na presença de Deus e permitir que Deus nos sonde e nos purifique para a glória do seu nome. Acredito que existem alguns sinais que podem ser verificados, como na história que nós vemos. Senso de não dúvida da presença de Deus. Quando começamos a vir na igreja, se começamos a não sentir essa presença, algo precisa ser transformado em nós mesmos. Se não há dúvida de que Deus está presente nesse lugar, é o princípio inequívoco do avivamento. Diz o texto que Enos, então, se começou a invocar, nasceu Enos, e então começou-se a invocar o nome de Deus. Era como se Sete dissesse o seguinte: olha, até aqui nós não estávamos mais sentindo a presença de Deus, fruto da nossa desobediência, fruto da nossa limitação, da nossa incapacidade de nos submetermos à vontade de Deus. Tantas coisas aconteceram, homicídio, depravação, destruição, mas olha, Enos, apesar de parecer ser fraco, que o nome vai dizer fraco, debilitado, incapaz, nós agora decidimos que a presença de Deus precisa ser plena. Então, diz o texto, começaram a invocar o nome do Senhor. Quando a igreja invoca o nome do seu Deus, é porque ela sabe a quem ela tem recorrido e onde o seu Deus está. Quando a igreja invoca o nome do seu Deus, ela conhece a ação de Deus ao ser chamado por aqueles que o invocam. Quando a igreja percebe que Deus está presente e consegue crer nessa presença, é porque de verdade Deus está agindo em favor da igreja. Há uma outra questão: oração fervorosa, louvor sincero, convicção de um pecado na minha vida, desejo profundo de santidade, aumento perceptível no desejo de pregar o Evangelho, são ações que nós percebemos exatamente então começou a invocar o nome do Senhor. O reconhecimento das ações até aquele ponto ali, davam para Sete e sua família a perspectiva do que seria dali por diante. Mas, no exato momento em que perceberam a presença de Deus, disseram: não, nós não queremos mais uma vida igual, nós queremos uma vida diferente, uma vida que seja cheia do poder e da graça de Deus, avivamento. Nós queremos ser quebrados, Senhor, ser feitos de novo. Nós queremos, Senhor, ser transformados. Portanto, nós queremos anunciar que o Senhor é Deus. Nós queremos adorar ao Senhor com pureza, com alegria, com os nossos corações alegres. Como a igreja precisa desta percepção. Como nós precisamos dessa percepção. Li também, neste mesmo livro, um pensamento sobre avivamento, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza, primeiramente, entre os membros da igreja, é um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros da igreja que se acham letárgicos, que estavam dormentes, que estavam sonolentos, que estavam perdendo a alegria, que estavam perdendo o interesse. E aí Deus, pelo mover do seu Espírito Santo, age nessas vidas para que o efeito seja o inverso. Se eu estava letárgico, agora eu vou ficar ativo. Se eu estava sonolento, agora eu estou acordado. Se eu estava pecando, agora eu estou pedindo purificação e perdão. Se eu estava entristecendo, ofendendo, agora não. Eu quero sustentar, fortalecer, animar, alegrar. Sabe, irmãos, quando a igreja experimenta um verdadeiro avivamento, ela volta à sua origem. Porque o que nós percebemos na realidade de Sete é que nota-se que ele sentia que faltava devoção. Ao perceber dos seus pais, da ação de seu irmão, ele percebia que faltava devoção. Tanto é que, quando Caim mata Abel, ele se sente tentado porque Deus recebe o sacrifício de Abel, mas sobretudo de Caim, ele julga que não foi aceito como o do seu irmão. E aí, ele vai e mata o seu irmão. Primeiro homicídio da Bíblia.
faltava devoção, faltava santidade, faltava conhecimento de quem ele estava de verdade adorando. A gente pode perceber que devoção, e aí eu visitando o Aurélio, nada mais é do que culto ou prática religiosa. Quando a leitura bíblica na nossa vida, ela é esporádica, quando a oração, ela é esporádica, quando a vinda à igreja se torna esporádica e não se torna uma constante, um hábito, um desejo, significa dizer que estamos diminuindo a devoção. Precisamos ser avivados. Quando investimos pouco no reino, e aí não é questão de ser dizimista, né? Porque dizimista, na verdade, é uma obrigação de um crente, né? Mas ofertante, que vai além, é o quanto eu amo a obra de Deus, eu invisto no reino. Isso chama-se avivamento. Quando falta zelo, zelo é definido como afeição, dedicação, cuidado ardente por alguém ou por algo. Vivo ardor a serviço de Deus. Quando deixamos de zelar pela causa de Deus, pela igreja de Deus, pelo patrimônio que nós estamos utilizando, quando deixamos de zelar pela vida dos nossos irmãos, quando deixamos de zelar pelo relacionamento com Deus, precisamos de avivamento. Quando atrasamos nos cultos, quando estamos de forma desmazelada com a nossa vida devocional. E aí, todo esse relaxamento necessita de avivamento. Sete percebeu isso de forma muito clara. Disse: meu filho, chama Enos porque estamos fracos na relação com Deus. Mas agora, a partir de agora, eu quero novidade de vida na minha família, no meu lar, na minha vida, no meu trabalho, das minhas perspectivas. Será que nós não podemos nos enquadrar numa dessas questões? Quando existe na igreja desvio de comportamento, precisamos de avivamento. Quando o avivamento é experimentado pela igreja, ele vem da parte de Deus. Não é um programa agendado. Vamos marcar o culto em que neste dia estaremos avivando. Não. É um processo em que cada um de nós precisa experimentar quebrantamento pessoal, submissão a Deus, reconsideração de atos e, sobretudo, viver para a graça de Deus. Sabe, irmãos, tenho pensado nisso ao longo desses dias, porque estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm perdido o desejo de adorar a Deus por não serem avivadas. E não é culpa de Deus, a culpa é de nós, as pessoas, porque não reconhecemos os pontos em que devemos permitir Deus avivar o nosso coração, as nossas vidas, para sermos o templo do Espírito Santo, que glorificará o nome do nosso Deus e, sobretudo, abençoará nossas vidas. Hoje, temos a oportunidade de ouvir que, até aqui, eu caminhei de uma determinada forma, talvez fraquejante, limitado, com dificuldades, e sei que, se continuar da mesma forma a partir daqui, as perspectivas que tenho são as mesmas que estou vivendo até esse momento. Mas sei que, se a partir daqui, como fez Sete e sua família, eu invocar o nome do Senhor, e aí desejar ter uma nova atitude, um novo rumo, uma nova direção, as perspectivas serão de que esse avivamento tão sonhado, tão esperado e tão pedido pela igreja, começará a acontecer na minha vida. E a partir de mim, todos sentirão e viverão o que Deus deseja para cada um de nós. Você quer? Você pode. Nós vamos curvar nossa fronte, irmãos, nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Diz o texto que lemos, de Sete mesmo também nasceu um filho. Chamou seu nome Enos. Enos, como disse, significa fraco, doente, claudicante, que tropeça. Mas, a partir daquele instante, começou a invocar o nome do Senhor. Isso é tremendo. Quero sim experimentar o avivamento de Deus na minha vida, na minha igreja. Quero sim. Se é esse o seu desejo, irmãos. Se é esse o seu desejo, irmão, eu quero orar com você. Quantos de nós, às vezes, estamos nos sentindo fracos, cansados,
Quantos de nós estamos claudicantes, como Enos? Mas a partir do momento que invocamos o nome do Senhor, começamos uma novidade de vida. E essa perspectiva começa a partir de agora. Se você deseja experimentar também esse avivamento, que significa manter aquilo que está pronto, mas corrigir aquilo que está errado, que significa alimentar aquilo que é bom, mas sobretudo podar aquilo que precisa ser trabalhado para se tornar o verdadeiro diamante de alto valor que Deus vê e espera de cada um de nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor e eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Agradeço ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por Tua palavra que tão bem faz aos nossos corações. E em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, perdoa, ó Deus, o meu pecado, os nossos pecados. Quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, sonda as nossas vidas, os nossos corações. E se há nessa noite, ó Deus, deste lugar, teus servos, teus filhos, que necessitam, ó Deus, de força por estarem se sentindo fracos, que necessitam, ó Deus, de ânimo por estarem desanimados, derrama, ó Deus, nesta noite, o avivamento que vem do Senhor, para que possa, ó Deus, alimentar a esperança, para que possa, ó Deus, fortalecer o ânimo, para que possa, ó Deus, no nome de Jesus, realizar, ó Deus, a obra que glorifica o nome do Senhor e abençoa nós, tua igreja, de forma poderosa, grandiosa e gloriosa. Sonda, ó Deus, o coração de cada um de nós que aqui estamos nesta noite e dá a nós, ó Deus, aquilo que precisamos para iniciarmos, ó Deus, um novo tempo, começando por invocar o nome do Senhor em todo o tempo. Perdoa, Senhor, o meu pecado, os nossos pecados. Te agradeço no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Ainda, irmãos, com os olhos fechados, nós vamos encerrar o culto com o pós-lúdio do Ministério de Louvor. Eu gostaria que você estivesse nesta hora, então, conversando com Deus aí. Se o Espírito Santo falou com você, se você sente a necessidade exatamente desse reavivamento, ou desse avivamento que Deus deseja fazer na vida da igreja, a começar na vida de cada um de nós, a começar na minha vida, eu quero que você converse com o Senhor aí. Enquanto o ministério estiver cantando essa canção, será essa então o nosso pós-lúdio, estaremos nos despedindo, mas eu gostaria que você estivesse orando aí. E se você desejar, nós vamos ainda estar orando, encerrando o culto dessa noite e impetrando a bênção apostólica para a glória do Senhor. Conversa com o Senhor. Se você sente que o Espírito Santo falou com você, e é com você mesmo que Ele desejou falar, eis o momento então de confessar a Deus aquilo que você precisa e de clamar a Deus aquilo que você necessita para experimentar esse reavivamento para a glória do Senhor. Uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença, só cheio de tua glória, sua vida em mim, minha vida em ti. Eu vou estar orando então nesse momento. E se você, assim mesmo como está sentado, onde você está, se você deseja que nós estejamos intercedendo por você agora, eu quero elevar o teu nome, a sua vida, ante o altar do Senhor. Quero pedir que Deus venha de forma poderosa, gloriosa, grandiosa, avivar a sua vida, avivar a nossa igreja, avivar os nossos corações, fortalecer-nos na fé para a glória do nome do nosso Deus. Se você deseja, eu quero orar. Deus abençoe o irmão lá atrás. Há mais alguém, irmãos? Deus abençoe a irmã. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão.
Há mais alguém? Deus abençoe, meu filho. Eu quero orar então, nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero orar por você, só orar. Vou pedir para que Deus cumpra a sua promessa e a sua palavra na vida dos irmãos dessa noite. Vamos colocar de pé, irmãos, para encerrarmos o culto dessa noite então. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Louvamos ao Teu nome por Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo Espírito Santo, nosso fiel Consolador. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, por Tua presença neste lugar. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos faz lembrar todas as coisas, tudo aquilo que precisamos para experimentar, ó Deus, a grandiosa presença do Senhor, o renovar, ó Deus, de nossas forças, a intervenção do Senhor em nossas vidas, em nossa história. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos crer que o avivamento acontece a partir do momento em que nós, ó Deus, reconhecemos que dependemos do Senhor, de que o Senhor precisa, ó Deus, estar no centro de toda a nossa vida, no centro de nosso pensamento, no centro de nossas intenções, de nossas ações, no centro de nossas atitudes. Portanto, ó Deus, neste momento, toma, Senhor, o Teu lugar em nossas vidas. Toma, ó Deus, o lugar de destaque, porque o Senhor é aquilo, ó Deus, e quem precisamos para sermos felizes, ó Deus, para sermos bem-aventurados, para vivermos melhor, para louvor e glória do Teu nome, mas sobretudo para a bênção nossa e de cada um, ó Deus, de cada um dos membros da nossa família. Nesta noite, os Teus filhos, ó Deus, que ouviram a Tua palavra e tocados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, levantam suas mãos porque desejam, ó Deus, a ação, a intervenção do Senhor em suas vidas, de forma particular, de forma pessoal. Portanto, ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra seja verdade na vida dos Teus filhos, através da atuação do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Porque tudo que ouvimos, ó Deus, cremos que parte do Senhor a nós. Ó Deus, que os Teus filhos que nessa noite manifestam, ó Deus, através de suas mãos o desejo de serem, ó Deus, renovados, ó Deus, refeitos, transformados, para que a partir desse momento experimente, ó Deus, um novo tempo. Que assim, ó Deus, seja realizado no nome de Jesus na vida dos Teus filhos, para a glória do nome do Senhor. Anima, alegra, sustenta, fortalece, alimenta, Senhor, com o poder da Tua palavra, os Teus filhos no nome de Jesus. E que a partir desse avivamento, os Teus filhos, ó Deus, sejam um canal da Tua graça, Senhor. Que os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos percebam, ó Deus, a diferença que há na vida dos Teus servos que se rendem ao Senhor, para a glória do Teu nome. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, e depositar no Teu altar esta igreja, no nome de Jesus. Meu ministério, minha família, meus irmãos, para que a cada dia, ó Deus, possamos ser alvo das bênçãos do Senhor, e sobretudo, ó Deus, do Teu cuidado, e que o Senhor, ó Deus, mesmo nos ajude a andar segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para a bênção, ó Deus, da Tua igreja e ó Deus, de nossa comunidade. Mas e agora, Senhor, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus o Filho e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os Teus filhos, que suas mãos levantaram nesta noite. Enche, ó Deus, os Teus filhos com som dobrada do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Sobre a igreja do Senhor reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, podeis assentar. Com o poslude, então, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tenham todos uma boa semana. Fica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito